Então vamos ver como é que a gente consegue deixar aquela pizza tradicional muito mais saudável usando a farinha de MyFast. Eu sou o chefe Gabriel Lourenço e vou dar algumas dicas para você de como você pode adaptar a sua receita acrescentando a farinha. Como a farinha não tem tanto glúten exposto dessa maneira, usar 100% de farinha no MyFast até é possível. Basta você equilibrar a sua receita e fazer alguns testes. Mas o grande objetivo da MyFast Blend é tornar suas refeições muito mais saudáveis. Então você não precisa alterar 100% a sua receita. Você pode pegar qualquer receita que você já adora de pizza, que você já faz, que funciona, que dá super certo, aquela receita de família tradicional, e adaptar com o MyFast. Como que você faz essa adaptação? Eu, por exemplo, peguei a minha receita padrão de pizza e coloquei, ao invés de colocar 100% farinha de trigo, coloquei 50% farinha de trigo, 50% MyFast. Vamos ver como é que a gente faz. O modo de preparo exatamente igual o que você faz na outra receita. O que tem que pensar é que essa farinha vai deixar mais estruturado o seu pão, obviamente muito mais com fibras, muito mais saudável, muito mais rico em nutriente e em todos a complexidade, né? Você sai daquela farinha branca e enriquece o seu produto muito mais. Então, como padrão, a gente sempre começa hidratando o fermento biológico seco. De quebra, você já está levando aqui uma aula de pizza tradicional, embora eu acredito que depois do MyFast você vai ficar sempre com a do MyFast, não vai mais fazer a tradicional. Então a gente vai hidratar o fermento biológico seco. Lembrando que tem que ser o fermento biológico, né? Aquele que reage, que se alimenta dos carboidratos da farinha e transforma isso em gás carbônico, álcool e aromas. Não é o fermento de bolo neste caso. Você pode optar por utilizar o seco ou o fresco. O seco também é conhecido como concentrado. Eu prefiro utilizar ele porque ele está mais seguro na questão de estar saudável ou de estar bom. O fermento biológico fresco ele é muito suscetível a mudanças de temperatura, ambiente, e ele pode nem sempre estar na sua plena função. Ele pode ter alguns elementos dele que já começaram a deteriorar ou que já começaram a morrer. Então, quando você utiliza o fermento seco, você tem a garantia de que todo aquele fermento vai trabalhar para o seu produto. Claro, se ele estiver dentro do prazo de validade e bem armazenado, né? Como qualquer outro produto. Então, a gente vai deixar aqui o fermento hidratando. Enquanto isso, nós vamos misturar os secos. Farinha de MyFast, farinha de trigo, açúcar. O açúcar vai trazer todo aquele dourado para a massa, o que o MyFast já traz normalmente também, pela sua quantidade de elementos integrais. Então, quando ele assa, ele já traz toda essa riqueza de cor também. Aqui eu tenho todos os secos. Então, incorpora bem os secos. Entra com a gordura. Eu estou utilizando azeite de oliva. Vou colocar um chorinho a mais aqui de oliva para ficar bem gostoso. Opte por gorduras mais saudáveis, como azeite de oliva, gordura de coco. Até mesmo o banho em manteiga é mais saudável, dependendo da sua restrição, né, da sua orientação médica. Sempre busca um profissional, mas é melhor você utilizar essas gorduras mais naturais do que gorduras aí feitas pela indústria, certo? Como a gente sabe, o MyFast tem só os 9 cereais e nada mais. Não tem conservante, não tem aditivo, não tem pesticida, não tem nada mais. Então, quanto mais natural você se manter na sua receita, melhor. Agora, fermento diluído. Aproveita todo ele aqui, vai incorporando. E agora a água aos poucos. Mesmo processo da pizza tradicional, mesmo processo. É interessante pensar que a pizza nada mais é do que um pão, né? Um pão com recheio por cima, que tem suas origens, inclusive lá no Egito Antigo, não dessa maneira como a gente conhece hoje, mas um pão com recheio a gente tem em quase todas as culturas do mundo. Foram os italianos, mais precisamente a região litorânea ali aos pés do vulcão Vesúvio, em Nápoles, que acabam desenvolvendo a pizza mais parecida com o que a gente conhece hoje. E se espalhou pelo mundo e fez esse sucesso todo. Então sempre acrescenta a sua água aos poucos, porque vai variar um pouco da força da farinha de trigo que você está usando, a quantidade de gordura. Então nunca coloca de uma vez só, vai colocando sempre o líquido aos poucos. Incorporando, você vai obter essa massa homogênea. E agora o importante é sovar. O que consiste sovar no preparo de uma pizza? Consiste justamente a gente fazer a rede de glúten para depois a gente abrir e ter
uma pizza elástica, bonita, saborosa, macia para comer. A minha água foi praticamente toda certinho na receita. Bom, depois de sovar bastante, 5, 7 minutos, 10 minutos, depende da quantidade que você está fazendo, é hora de deixar o fermento trabalhar, o fermento agir. Então a gente sempre diz que nós temos que fazer uma dupla fermentação na pizza. O que significa isso? Vamos untar para nossa massa não ressecar, passa bem o azeite ao redor dela e aqui nós temos que deixar ela crescer. Gabi, você não falou sobre água morna. Realmente eu não falo sobre água morna, eu prefiro trabalhar com temperatura real, porque o morno é relativo. Temperatura boa para pizza e pão é 25 graus, um pouco mais, um pouco menos, ok, mas 25 graus é o ideal. Então tanto a sua água está a 25 graus, quanto agora o ambiente onde ela vai crescer. Você vai ter que deixar essa massa duplicar de volume. Como é uma massa mais estruturada, ela não vai ser tão rápida quanto um pão mais tradicional, afinal a gente tem muito mais riqueza aqui de nutrientes. Então ela vai levar um pouco mais de tempo e ela vai crescer e dobrar de volume. Depois disso é só fazer as bolinhas e abrir a pizza. Eu vou pegar aqui a massa já crescida e nós vamos abrir o nosso primeiro preparo. Aqui, se a gente colocar numa balança a massa que eu acabei de amassar e ela bem maior, crescida depois, nós vamos ver que ela tem o mesmo peso. Então isso tudo ela cresceu, ela incorporou ar, é o fermento trabalhando, é o pão criando normalmente como qualquer outro pão. Então a gente vai polvilhar a nossa área de trabalho para não grudar a massa, bem importante isso. Polvilha também a parte de cima. Com o rolo, começa a abrir a massa de pizza. Para como ela não rasga, como ela tá bonita. Somente por todo esse cuidado de receita, de crescimento, de fermentação. A gente costuma dizer aqui na Sal a Gosto que a pizza tem 4 Fs. Então você tem que dominar os 4 Fs da pizza. Que é a farinha. A partir de hoje você já sabe que é um blend de MyFast com farinha de trigo. Depois a fermentação, que foi esse tempo que a gente trabalhou a massa. Depois a formatação, que é isso que a gente está fazendo agora aqui, dando um formato bacana, tradicional. E depois o forneamento. Massa pronta. Vou colocar uma pá de pizza. Se você não tiver a pá de pizza, pode colocar numa assadeira e depois despejar no forno mais fácil. Molho de tomate. Eu gosto de usar o molho de tomate mais cru. Ele tem uma acidez e equilibrar todo esse sabor da pizza. Mas você pode utilizar aí o molho que preferir. Na plataforma da Sal a Gosto, a gente tem várias aulas de pizza. Pizzas napolitanas, pizzas brasileiras, pizzas tradicionais, calzone. Lá a gente explica bastante a diferença de um preparo para o outro. Temperar esse molhozinho já que ele está cru, um pouco de sal e azeitinho de oliva. Vou fazer uma pizza aqui bem tradicional, bem simples. Se você quiser colocar um requeijão também. A pizza você vai fazer como preferir. Afinal a gente já está deixando a nossa massa muito mais saudável. Vou colocar algumas azeitonas espalhadas aqui. O clássico orégano, que não pode faltar nessas pizzas mais tradicionais. Essa ela tá solta e é hora do flame. Então qual que é a teoria do último F da pizza para assar uma pizza perfeitamente? Muito calor. Então você pega o seu forno e deixa o mais forte possível. É legal que você tenha uma pedra. É possível fazer pizza sem pedra? É. Mas você tem que pré-assar a massa e depois colocar o recheio. Se não, coloca uma pedra dentro do forno, deixa lá uma meia hora, 1 hora, esquenta bastante essa pedra, deixa o seu forno no máximo e aí coloca a massa em cima que nem eu fiz e você vai ter resultados muito bons, muito parecido com uma pizzaria profissional. Tá aí, vê só que espetáculo de pizza, que coisa bonita. A borda crocante, macia e muito mais saudável. Espero que você curta, marca a gente, marca a MyFast pra gente ver as pizzas que você tá fazendo. Crie e adapte as suas receitas. O MyFast é seu para você usar como você quiser.